Mortes em sequência na prancheta do Suetônio. O personagem de hoje, no mês do medo, na prancheta do Suetônio, é ninguém mais, ninguém menos do que Jack, o Estripador, ou Jack the Ripper, que é tido como o primeiro serial killer da história, mas que na verdade não foi o primeiro, já tinham existido outros, mas nesse momento, no ano de 1888, a mídia vai acabar cobrindo essa figura e vai transformar ele na grande figura que dá início aos casos de serial killer. Hoje, então, vamos investigar esse cara que chegou a matar 5 mulheres. Tá certo que alguns aí dos pesquisadores discordam, alguns dizem que foi 3, outros dizem que chegou a 11 mulheres assassinadas, mas que via de regra dizem que foram 5 mulheres assassinadas no ano de 1888. Então, antes de ver nosso amigo Jack Estripador, vamos ver o que estava acontecendo em Londres para aparecer um assassino serial. Bom, na década de 1880, Londres recebeu assim, um afluxo muito grande de imigrantes. O que acontece? Devido justamente aí aos desdobramentos da segunda revolução industrial, começou a ter uma massa muito grande de desempregados na região dos campos e muita gente começou a migrar para a região de Londres para conseguir emprego. E não só gente vindo do interior ou de pequenas cidades inglesas, mas começar a ter, por exemplo, muita imigração de irlandês. A Irlanda estava sofrendo uma crise econômica muito grave e um bando de gente vai procurar Londres para tentar conseguir ali melhores condições de vida, talvez um pouco mais de emprego. E também na Rússia, nesse momento, estavam ocorrendo os chamados pogroms, que eram perseguições a judeus. Pode perceber assim que o Hitler não foi o primeiro nem o único que perseguia judeu. Estavam ocorrendo os pogroms e um bando de judeu vai fugir da Rússia czarista e vai acabar migrando lá para a Inglaterra. Esse bando de gente aí vai gerar um exército de reserva de produção muito grande e vai gerar uma camada gigantesca de desempregados, de desocupados, de pessoas fazendo qualquer coisa para poder sobreviver. Bom, vamos lembrando aí que no século XIX não tinham muitas ocupações para mulheres. E o que acontece? Na segunda metade da década de 1880, vai se reconhecer em Londres um número muito grande de prostitutas, que era a oportunidade que boa parte dessas mulheres tinha para poder sobreviver. Só nesse distrito de Whitechapel, que é onde aconteceram os assassinatos atribuídos ao Jack Estripador, a Polícia Metropolitana de Londres dizia que nesse distrito tinha pelo menos 1.200 prostitutas e pelo menos 62 bordéis. Dá para imaginar que a vida em Londres não estava uma maravilha para as pessoas que viviam lá, correto? Bom, assassinato em Londres, ainda mais assassinato de prostituta, não era algo incomum para a época. Vão imaginar que muitas das prostitutas eram mortas simplesmente porque o cliente não queria pagar o programa e acabou eliminando ela para evitar qualquer cobrança. Mas por que será que acontece essa figura do Jack, o Estripador, que leva a formar essa mitologia em torno do caso? Bom, a primeira coisa que vai acabar marcando é o quê? Quando começou a aparecer essa série de assassinatos, começaram a aparecer cartas entregues tanto a jornais quanto à própria polícia, assinadas por um cara chamado Jack. E aí a própria mídia vai assumir o papel de transformar isso aí num personagem para poder vender o seu jornal. Bem, muitas dessas cartas aí foram consideradas falsas, reconhecidas como documentos escritos depois dos assassinatos, por pessoas que eram ligadas à mídia. Isso vai cair no descrédito, mas foi o suficiente para que isso caísse no gosto da população e sempre que aparecia alguma coisa ligada ao Jack Estripador, vendia muito jornal. O pessoal começou a ficar interessado nisso. Outra coisa importante que vai
ressaltar ainda mais a figura do Jack Stripador é que nunca descobriram quem realmente foi esse cara. Talvez esse cara tenha morrido, inclusive, né? Porque assim, foi uma série de assassinatos e de repente parou, né? Talvez ele próprio tenha sido assassinado sem que a polícia tivesse descoberto. Talvez fosse mais de uma pessoa. Não se sabe ao certo realmente quem era Jack o Estripador, né? E essa ignorância, essa falta do conhecimento de quem era o verdadeiro assassino vai deixar um gostinho na boca das pessoas até hoje. Tanto que ainda é comum você encontrar filme, literatura, história em quadrinho, tudo falando sobre esse personagem do Jack o Estripador, né? Tendo ele existido realmente ou não. Vamos então dar uma olhada nessas 5 vítimas aí que há uma concordância geral entre os pesquisadores do caso de Jack Stripador que teriam sido realmente vítimas dele, dado o modus operandi do assassino, chamadas 5 canônicas. Vítima número 1, Mary Ann Nichols. Nome de solteira, Mary Ann Walker. Então você deve estar pensando, ela era casada? Sim, era casada. A vida não estava fácil para ninguém na Inglaterra do começo do século XIX. Essa mulher, codinominada de Polly, foi assassinada no dia 31 de agosto de 1888. O corpo dela foi encontrado por volta das 3h40 da manhã, em frente a um estábulo. Ela tinha cortes profundos na garganta, 2 cortes profundos, e parte do abdômen dela foi arrancado por um corte muito irregular feito à faca. Detalhe importante, Nichols tinha 43 anos, mas a aparência dela era de uma mulher muito mais jovem. Vítima número 2, Derek Anne. O nome dela era Eliza Ann Chapman, nome de solteira, Eliza Ann Smith, novamente outra casada. Ela foi encontrada morta no dia 8 de setembro de 1888, um sábado, já às 6 horas da manhã. Assim como a vítima anterior, 2 cortes profundos na garganta, essa com o abdômen completamente aberto e o útero removido. O Jack o Estripador estava se tornando um pouquinho mais detalhista, não simplesmente abriu a barriga dela, mas arrancou uma parte do corpo, o que começou a atiçar muito a curiosidade de quem estava investigando. Por quê? Até então era simplesmente mais um assassinato de prostituta, o que, como eu já disse, acabou se tornando infelizmente muito comum. Mas agora a ação foi um pouco mais detalhada e muita gente começou a se questionar, cara, como é que o cara foi lá e arrancou o útero? Esse cara, será que ele entendia de medicina, de anatomia? Será que esse cara não é um maluco qualquer? Talvez esse cara seja um médico? E muita gente acabou recusando isso. Como assim? Um cavalheiro, um cara educado vai cometer um assassinato? Talvez seja só um açougueiro. E o mistério sobre Jack Stripador, com a segunda vítima, começou a atiçar muito mais a imaginação dos jornalistas. Vítima número 3, Long Liz. Elizabeth Spride, né? Também outra mulher casada, essa é uma imigrante sueca, que acabou gerando uma confusão na investigação do caso, porque ela também foi encontrada morta com 2 cortes profundos na garganta, mas o abdômen estava intacto, o que começou a se discutir se esse realmente era um caso do Jack Stripador. Bom, a desconfiança que surgiu também foi de que talvez alguém tenha aparecido, alguma coisa tenha assustado o assassino e ele abandonou a vítima sem terminar o trabalho. Só que o que vai destacar ainda mais o caso é que, além de Long Liz, uma outra vítima foi encontrada no mesmo dia, dia 30 de setembro, um domingo. Long Liz foi encontrada à 1 da madrugada. Vamos ver agora a vítima número 4, que é chamada também de o caso duplo, pois a vítima número 3 e a vítima número 4 foram assassinadas no mesmo dia. E esse caso duplo vai para a vítima número 4, Catherine Eddowes, né, que assim, foi o único caso fora do distrito de Whitechapel, mas na própria cidade de Londres. Como eu disse, no mesmo dia da vítima número 3. Bom, esse caso gerou também bastante repercussão, porque foi fora do distrito de Whitechapel, mas ela foi encontrada com o mesmo modus operandi, 2 cortes profundos na garganta, um mais profundo que o outro, o abdômen aberto, e foi removido o rim esquerdo e boa parte do útero dessa mulher. E o caso número 5, última vítima de Jack Stripador, foi Mary Jane Kelly, apelidada de Ginger. Esse foi o caso mais brutal. Ela, ao contrário das outras, que o corpo foi encontrado na rua, ela que foi assassinada no dia 9 de novembro de 1888, um domingo. O corpo foi encontrado no seu leito, na casa onde ela morava.
e o corpo foi bem estraçalhado. O pescoço, novamente, os 2 cortes, mas cortes muito profundos, chegando até a coluna cervical, e o abdômen foi completamente aberto e esviscerado, arrancado inclusive o coração da vítima. Bom, como eu disse, além dos assassinatos, outra coisa vai chamar a atenção da mídia, que vão ser cartas escritas ou enviadas para jornais ou enviadas para a própria polícia. Vamos destacar aqui 3 cartas que se tornaram importantes para caracterizar quem foi Jack o Estripador. A primeira carta é conhecida como o querido chefe, porque é assim que ela começa, como se fosse uma saudação ao chefe de investigação policial do caso de Jack o Estripador. Bom, essa carta aí fala que como se o assassino estivesse escrevendo, dizendo que iria arrancar as orelhas das moças que andavam pela rua se depravando e coisas do gênero, né? Bom, nenhuma orelha foi arrancada, a não ser ferimentos no caso de Catherine Dowes, né? E ainda foi ferimento feito no corte do pescoço, né? Alcançando de orelha a orelha. No entanto, a partir dessa carta é que começa a se noticiar a história de Jack, o Estripador, nesse momento que ele ganha um nome, né? E que a mídia vai adorar essa figura. Bom, essa carta, posteriormente, durante a investigação, foi reconhecida como uma falsificação feita por um jornalista local, mas outras coisas que foram acontecendo no transcorrer vão dar a impressão que talvez não fosse realmente uma falsificação. Outra carta que piorou a situação é o chamado Insolente Jack, porque é assinada assim. Bom, essa carta ela foi escrita no dia 1º de outubro, né, menos de 24 horas depois do evento duplo. Então, antes de que os jornais começassem a espalhar a notícia do evento duplo, na carta aparecem citações sobre esse assassinato duplo ocorrido. Então, isso aí vai atiçar a ideia de que talvez a primeira carta não fosse realmente uma falsificação. Ainda mais que tanto a primeira carta, o querido chefe, quanto esse cartão postal assinado pelo insolente Jack, né, tinha um tom muito parecido. Então, possivelmente, realmente foi escrito pela mesma pessoa. Daí, de duas uma, né? Ou o jornalista era o verdadeiro assassino, ou não foi o jornalista que escreveu a carta, mas o verdadeiro assassino. E a última carta é chamada de do inferno, né? Porque na escrita da carta, né, de onde ela foi escrita, teria sido do inferno, segundo o escritor, né? E essa teve uma coisa um pouquinho mais cruel. Tinha um pedaço de rim humano conservado no vinho, dentro de uma caixinha, né? E segundo a carta, esse seria um pedaço do rim de Catherine Eddowes. E na carta, Jack, o Estripador, fala que a outra parte do rim ele fritou e comeu. O cara não era simplesmente um assassino, não era simplesmente um serial killer. Além de tudo, ele tinha ali alguns traços de canibalismo. A imprensa vai adorar esse cara. O último elemento para apimentar um pouco mais o caso do Jack Estripador é uma pichação encontrada próximo ao segundo corpo, o corpo de Eddowes, no caso duplo, né? A pichação ela foi apagada antes de que algum jornalista fosse lá e fotografado, mas os primeiros a chegar disseram que na parede tinha uma pichação feita a giz e que estava escrito um texto que acabou sendo contraditório, mas que o sentido era o mesmo de todas as falas que apareceram de qual era o real texto. Dizia algo do tipo: os judeus são aqueles que levarão a culpa por algo que não fizeram. A palavra judeu estava escrito errado, né? Em vez de estar escrito Jews, estava escrito Jews. Vou escrever aqui a forma da escrita correta, né? E a forma da escrita errada, como estava na pichação, né? Na forma de escrever judeu, né? Vamos lembrando que eu falei assim, o afluxo de judeus para a Inglaterra, né, vai ser muito grande nesse momento. E antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo era um tanto quanto antissemita, né, e pouca gente se importava com isso. É realmente a partir da Segunda Guerra Mundial onde antissemitismo vai começar a pegar mal. Até então, ninguém ligava muito por perseguir judeu. Não vai me interpretar mal, não estou falando que pode perseguir judeu, não. A ideia não é essa, mas na Europa a visão sobre o judeu
não era das melhores, existia um grande preconceito sobre ele. Bom, e aí, será que o Jack Stripador estava fazendo isso aí para gerar um ódio contra esses imigrantes que estavam chegando, né? Será que o Jack Stripador era um imigrante? Será que o Jack Stripador era só um maluco da elite, né? Um médico que soubesse de anatomia e estava ali arrancando as tripas das pessoas, né? Vai saber. Como eu disse, o caso nunca foi resolvido e possivelmente nunca será. E aí, curtiu a aula de hoje? Quer participar da promoção da Prancheta do Suetônio? Quer ganhar o meu livro? Quer levar lá o Sangue e o Sonho? Então vai embaixo nos comentários ou em qualquer outro vídeo da Prancheta aqui no Mês do Medo. Vai lá, coloca lá qual é o seu personagem histórico mais apavorante ou qual o momento histórico mais apavorante na sua opinião. Né? Deixe seu comentário de por que esse evento ou esse personagem é apavorante. O mais criativo vai levar o meu livro, né? Quer meu livro, mas não quer participar da promoção? Vou deixar aí de novo ó, o link da editora, né? O livro tá baratinho, dá para comprar edição em papel, dá para comprar edição em e-book, né? Essa foi a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.